Queridos, Juízes capítulo 6. Aleluia. Versículos 8 ao 10. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Glória a Deus. E o profeta enviado por Deus, ele entregou aquilo que Deus lhe confiou, porque esta é a missão do profeta. É aquele que fala da parte de Deus ao povo. É aquele que responde à necessidade do povo. E ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. A primeira coisa que Deus falou ao povo foi trazer à memória o passado deles. Deus lembrou do lugar aonde eles estavam. Deus lembrou a situação que eles viviam. E Deus lembrou que foi Ele que com mão poderosa arrancou-os das mãos de Faraó e de todos aqueles que queriam o mal. No versículo 9, Deus diz: eu livrei vocês das mãos dos egípcios, das mãos de tantos quantos vos oprimiam, e coloquei para fora, e dei a vocês uma promessa, dei uma terra, e ainda disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês não precisam ter medo dos deuses de nenhuma das nações, nem precisa ter medo dos amorreus, em cuja terra eles habitam. Mas não destes ouvido à minha voz. Deus, através do profeta, estava tornando claro ao seu povo que eles estavam vivendo aquela situação como a consequência dos seus erros, das suas atitudes, dos seus pecados. Porque não estava nos planos de Deus que eles sofressem na terra da promessa. Ora, se Deus os tirou do sofrimento, foi para que eles não sofressem mais. Se Deus os tirou da escravidão, foi para que eles não fossem escravos mais. Se Deus os tirou do pecado, foi para que eles não pecassem mais. Se Deus prometeu eles serem cabeça, eles não seriam cauda nunca mais. Porque este era o plano e o projeto de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar que a situação era totalmente contrária àquilo que Deus havia dito. Contrário às suas profecias, as suas palavras. E a Bíblia vai dizer que foram 7 anos que eles passaram nas mãos dos midianitas. E durante este período de 7 anos que eles ficaram, os midianitas
prevaleciam contra Israel. Ou seja, eles não conseguiam, em momento algum, se libertar ou sair daquele caos, daquela situação, daquele sofrimento. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, no capítulo 6, que eles semeavam, e quando a colheita, era a hora, o tempo da colheita, os midianitas, os amalequitas e os árabes, que eram os da montanha do Oriente, subiam e destruíam tudo quanto eles haviam plantado. A Bíblia vai dizer que eles não tinham direito à novidade da terra. A Bíblia vai dizer ainda, meus amados irmãos, que nem ovelhas, nem bois, nem jumenta, porque os inimigos destruíam tudo. Eles vinham como gafanhotos, eram multidões que eles nem conseguiam contar. Os camelos, tudo que eles tinham, o inimigo destruía. Observem isso. Tudo que eles construíam, o inimigo destruía. Pense a situação de um povo assim. De sorte que, no capítulo 9, 6, vai dizer que Israel empobreceu muito com a presença dos midianitas. Mas, meus amados e queridos irmãos, foram 7 anos. Podiam ter sido 1 ano, como podia ter sido 20 anos. Mas por quê? Porque no 7º ano, a Bíblia vai dizer que este povo, empobrecido, morando em cavernas, escondido nas montanhas, eles se lembraram que eles tinham, sim, um Deus. A pior coisa que pode suceder a uma pessoa que conhece a Deus é esquecer daquilo que Deus, número 1, fez na sua vida. Número 2, do que Deus representa para ele. Número 3, do que ele representa para Deus. Tal qual nos dias de Gideão, há muitas pessoas que vivem uma vida de derrota. Mas Deus nos chamou para viver uma vida de conquistas. Deus nos chamou para viver uma vida de vitória. Foi para isso que Deus nos constituiu povo seu. Aleluia. Mas por que, se esse povo era o povo de Deus, porque os midianitas prevaleciam contra eles? Porque o mal predominava sobre a vida e família deles? Porque eles não conseguiam ter coisa alguma? Porque os inimigos destruíam tudo que eles construíam? Por uma só razão: eles não deram ouvidos à voz de Deus. O que é que estava faltando nesse povo? Oração. O que é que estava faltando nesse povo? Comunhão com Deus. O que é que estava faltando nesse povo? Conhecimento de Deus. A Bíblia vai dizer que depois de 7 anos, amados irmãos, que a situação deles estavam por demais agravadas. Certamente, na primeira investida dos midianitas,
Eles entraram na batalha para vencer. Só que de uma coisa, eles não sabiam que o Senhor os havia deixado. Porque a força e o poder pertencem a Deus. Não pense que eu, não pense que você, nem pense que qualquer um de nós somos alguma coisa. Não, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Agora com Ele podemos todas as coisas. Foi o que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essa declaração ele fez dentro de uma prisão. Aleluia! Então é no meio da guerra, é no meio do conflito, quando o crente conhece a Deus, que ele canta o hino da vitória, e Deus manda terremoto, e abre as portas, arrebenta cadeados, e o crente sai livre. Escute, obreiros, senhores obreiros, a Bíblia vai dizer que a situação de Israel, capítulo 6, versículo 1, é porque eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O problema é que eles fizeram o que parecia mal perante os olhos do Senhor. E Deus não tem compromisso com crente desobediente. E Deus não tem compromisso com crente no pecado. E Deus não tem compromisso com crente que não tem compromisso com Ele. Deus assume um compromisso com aqueles que assumem com Ele um compromisso. Aleluia! E por eles, meus amados e queridos irmãos, terem feito o que parecia mal aos olhos do Senhor, a Bíblia diz: e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os deu. Em outra palavra, em outra tradução diz: o Senhor os entregou. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Escute. É tempo de guerra. É tempo de batalha. E é tempo, meus amados e queridos irmãos, de estarmos vigilantes, acordados, porque é a última hora. O apóstolo Pedro disse: filhinhos, é já a última hora, e esta hora é a hora dos últimos combates. E esta hora é a hora de estarmos alertas. E esta hora é a hora que o inimigo vai partir para cima da igreja. E essa igreja precisa, sim, estar revestida do poder de Deus. Glória a Deus para si. E amados e queridos irmãos, reclamar não resolve, não é solução. Murmurar também não é solução. Se tem perdido muito tempo se lutando entre si, irmão lutando com irmão, líder lutando com líder. Não, irmão. Enquanto você está falando mal do seu irmão, enquanto você está perseguindo o seu irmão, enquanto você está tentando ferir o teu irmão, enquanto você está brigando com o seu irmão, o diabo está avançando e rindo da sua cara. Meus amados e queridos irmãos, é tempo de darmos as mãos, unir as nossas forças e destruir as fortalezas de Satanás no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que Deus acha, é o que Deus pensa e é o que Deus quer. Aleluia. Aleluia. Vocês lembram de Israel? Esse mesmo Israel. Quando o povo viu Faraó com seus cavaleiros, quando o povo viu o deserto, quando o povo viu o mar diante deles, o povo, a primeira atitude do povo naquele momento foi murmurar
contra Moisés. Eles foram ao pastor Moisés, o guia espiritual dele. E veja que coisa terrível. Eles disseram: tu nos trouxestes, tu nos tirastes do Egito. E foi Deus que tirou. E foi Moisés que tirou o povo do Egito. Foi Deus. Mas eles agora disseram: tu nos tiraste de lá para nos matar aqui. Chamaram Moisés de assassino. Assassino. Era isso que eles estavam dizendo do pastor Moisés. Você é um assassino, rapaz. Como é que você tira a gente de lá para trazer para cá? E será que não tem muitas pessoas dizendo isso dos seus líderes? Dizendo que ele está errado? Louvado seja o nome do Senhor. Escute o que é dureza de coração. Escute o perigo de não se dar ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz que Moisés, não suportando a carga do povo, ele foi para o monte e passou 40 dias na presença de Deus, orando e jejuando. E o que o povo fez? Convenceu Arão, que cedeu à pressão do povo. Foi uma falha grave de um assistente do pastor Moisés. Foi gravíssimo a atitude de Arão ter se deixado seduzir pela vontade popular. Porque eu quero dizer para você que está me ouvindo, que, meus amados e queridos irmãos, nós não temos que ceder à pressão do seu ninguém, de forma alguma. Nós temos que ter princípios, e os nossos princípios devem ser princípios de Deus, e tem princípios que são inegociáveis. E a Bíblia diz que aquele povo chegou para Arão e disse: nós não sabemos o que foi feito deste tal Moisés. Tal Moisés. Eles nem sequer se deram ao respeito de dizer o pastor Moisés. Não se deram ao respeito de pelo menos o Senhor Moisés. Diz esse tal Moisés, como se Moisés fosse um maloqueiro, como se Moisés fosse um empregado deles. Não, Moisés foi um homem comissionado por Deus com uma grande missão de arrancá-lo do Egito, da mão de Faraó, e entraram na terra que emana leite e mel. Mas eles não se deram ao respeito e chamaram o tal Moisés. E o pior, Deus disse: do Egito não traga nada. E eles trouxeram quase tudo. E o que eles trouxeram serviram de embaraço. E ele pegou tudo o que foi pendengos das mulheres. E ele fez um enorme bezerro de ouro e colocou no andor. E fizeram uma festa, um bacanal, e beberam, e fumaram, e dançaram, e se prostituíram, e ainda olharam para o bezerro e disse: este foi o Deus que nos tirou do Egito. Quem te salvou, quem perdoou os seus pecados, quem escreveu o seu nome no livro da vida, quem te batizou com o Espírito Santo, quem te chamou para o ministério, quem foi? Aleluia! Aleluia! Eles não deram ouvidos à voz de Deus. E agora, encurralados, outra vez eles vão para Moisés e dizem: a culpa é sua. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, a pior coisa é a cegueira espiritual. Quando a pessoa não consegue enxergar aquilo que Deus tem dado a ele. A cegueira espiritual faz isso. Eles não conseguiam reconhecer que Moisés foi aquele que Deus constituiu sobre eles. E por que não dizer, a igreja do século 21, ela vive esse momento trágico, que muitas pessoas não reconhecem as autoridades constituídas por Deus sobre elas. Hoje é muito comum se criticar, se falar mal, se subjugar, de fazer juízo temerário contra aqueles que Deus constitui sobre. Aleluia!
Glória a Deus. Glória a Deus. É por esta razão que hoje no Brasil existem dezenas e centenas de pastores dizendo: eu não quero mais ser pastor, eu quero ser um profissional liberal, eu vou montar o meu negócio, eu vou trabalhar naquilo que eu tenho conhecimento e condições. Aleluia. Por quê? Porque não tem aguentado a pressão de um povo cego espiritual, de um povo que não teme mais a Deus, de um povo que não reconhece aqueles que Deus constitui sobre eles. Ah, pastor, mas tem muita coisa errada. Sim, tem muitas coisas erradas, mas um erro não justifica outro. Se alguém pecar, ele paga por seu pecado, aleluia. Mas a bem da verdade, Deus levanta homens e capacita e coloca sobre homens para que estes sejam abençoados e entrem na terra que Deus preparou. É muito perigoso e não se dar ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas, como aquele que há de dar conta a Deus por cada alma. Oh, aleluia! E a Bíblia vai dizer que agora Israel estava nas mãos dos midianitas. Aleluia! Eles estavam nas mãos dos midianitas. Por quê? Porque não deram ouvidos à voz de Deus. Por quê? Porque estava faltando um homem sobre eles. Veja a importância de um homem sobre. Não tinha um homem sobre ele. E Deus começou a procurar. Porque não é fácil, principalmente hoje, não é fácil achar um homem de Deus. Eu estou falando achar um homem de Deus. Um homem com compromisso com o céu. Um homem que não passe a mão sobre o pecado. Um homem íntegro. Um homem de coragem. Um homem que não fale para agradar, mas fale aquilo que Deus coloca na boca dele para ele falar. No meio dessa geração pervertida, e a Bíblia vai dizer que Deus achou um, e esse um era Gideão. Glória a Deus. Deixa eu só concluir. Não dá para dizer tanta coisa pelo tempo. Mas só entenda uma coisa. Gideão foi chamado de Jerubbaal. Por quê? Porque ele pôs abaixo a idolatria de Israel, derrubando Baal. Quando ele derrubou Baal, ele ficou só. A atitude de Gideão foi correta diante de Deus, mas não foi diante dos homens. E todo mundo foi procurar saber quem foi que havia derrubado o poste de Baal. E quando descobriram que foi Gideão, ninguém foi lá defender ele. Somente o pai, que Deus usou, e disse: me diga uma coisa, o que foi que meu filho fez? Disse: derrubou o poste de Baal. E disse: mas Baal é o quê? Disse: é Deus. Disse: Baal é Deus? Disse: é. Então vamos fazer o seguinte: se ele é Deus, que ele entre com providência contra meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Gideão foi achado por Deus. E quando ele foi achado, ele foi chamado de varão valoroso. Deus reconheceu como o valor que ele tinha. O homem não, mas Deus reconhece. Escute, alguém pode não reconhecer o seu valor,
Mas não desista, vai em frente. Se ninguém reconhecer, mas Deus do céu vai reconhecer o teu valor, o teu trabalho, a obra que você está fazendo para Ele. Aonde você estiver, fale a verdade, diga a verdade, pregue a verdade. Não tenha medo da verdade, porque Deus está do lado da verdade. Eita, chocandamahai. Glória. A história mudou quando Israel, no versículo 6, depois de empobrecido e derrotado, os filhos de Israel, aqui, clamaram ao Senhor. Capítulo 6, a última parte. Quando eles clamaram a Deus, eles reconheceram que eram pecadores. Eles reconheceram que a culpa não era de Deus, não adianta procurar culpado. O pecado era deles. E a Bíblia vai dizer que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, versículo 7. Deus ouviu, Deus respondeu, e Deus enviou um profeta. Queridos, Deus vai levantar profetas do nosso meio. Deus, Ele não mudou. Quem crê que Deus não mudou, fique de pé e dê um glória a Jesus. Nós estamos precisando de profetas. Verdadeiros profetas e profetisas de Deus, que diga aquilo que Deus está mandando dizer. Tem muita gente aí preocupada com quantidades. Deus não está preocupado com quantidade não, irmão. Deus está preocupado com qualidades. Deus está querendo homens e mulheres comprometidos com a verdade. Deus quer uma igreja pura, santa, diferente, poderosa, cheia do Espírito Santo, no meio de uma geração corrompida. Não pense que vai coisa boa vir, não. Tem coisas terríveis que podem acontecer. Estamos caminhando para o fim. Quando eu vi nas urnas aquela derrota do presidente dos Estados Unidos, eu digo, meu Senhor, a volta de Jesus está bem mais perto do que nós estamos esperando. Pastor, por quê?